por bondade. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Eu quero já, desde mão, agradecer a Deus pela oportunidade de servir a igreja. Para mim, servir a igreja não há preço, servir a igreja, para mim, não há dificuldade, servir a igreja, não há nenhum tipo de embaraço. E para mim é uma honra servir a igreja, servir os filhos de Deus. E não estava na minha agenda, não estava no meu cronograma, não estava dentro do que eu arquitetei para o dia de hoje. Eu sempre entro na live, isso é rotineiro meu, ao saber que eu amo a vida dos irmãos e também amo a vida da dirigência desse trabalho. Então sempre eu estou aqui. Mas o irmão pastor Manuel me ligou, como a gente mora em Portugal, um muito próximo ao outro, e ele disse: Varão, avisa que eu não vou poder estar, o meu telemóvel quebrou, e por essa razão eu não consigo, meu WhatsApp não consegui baixar, então por essa razão eu não consigo entrar. Você comunica a irmã, e se for possível, assim, esteja à disposição da igreja. Eu disse a ele: sempre estarei à disposição da igreja, eu amo servir a igreja. Então, assim, a irmã Germana, missionária Germana, assim confirmou conosco. Estamos aqui para falar de Jesus. Dizer que Deus é bom e como um jargão que usamos ao Brasil, e o diabo não presta. Por bondade, até a vossa Bíblia no livro dos Juízes de Israel. Livro dos Juízes de Israel. Mais preciso, no seu capítulo de número 6, ou no seu 6º capítulo, a partir do versos ou do versículo 1 deste capítulo, deste livro. O livro é dos Juízes de Israel, o seu capítulo de número 6 e o seu versos de número 1 em diante. Quantos acharam por bondade? Você tem liberdade de dizer amém, tem liberdade de levantar a mão, tem Glória a liberdade de abrir Deus. a câmera, tá bem? Eu não vou cansar de falar isto. Às vezes, dizer, irmão, mas eu estou impróprio para abrir a câmera, então, por favor, esteja próprio, porque você não está na presença somente de homens e mulheres, você está na presença do Eterno, mesmo aqui, outro lá, o outro acolá. Somos todos filhos de Deus e estamos em culto, aonde nós viemos entregar algo ao Senhor. Desde já, culto não é para pedir, culto é para entregar, culto não é para receber, culto é para entregar, culto não é para vem cá, culto é para entregar. Só entrega aquele que tem alguma coisa para entregar. Uns têm glória, outros têm aleluia. É isso. Só entrega o que tem. Quantos acharam por bondade, digam amém, ou se não, levante a mão e assim eu já vou entender que os irmãos encontraram. Pronto. Diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o deu na mão dos medianitas por 7 anos. Prevaleceram a mão dos medianitas sobre Israel e fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes e cavernas e as fortificações. Porque sucedeu que, semeando Israel, subiu os medianitas e os malaquitas também do Oriente, contra eles subiam. Ponhando-se contra eles no campo, destruíam a novidade da terra, até que chegaram a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi e nem jumentos, porque subiam com os gados da tenda, vinham como gafanhotos, tanto a multidão que não se podia contar,
nem eles e nem os seus camelos entravam na terra para o destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor Deus, do Egito, Deus, lhe digo a Israel, e do Egito fiz subir, e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos o oprimiam, e o expedi diante de vós, e vós dei essa terra. Vós disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não dente ouvidos à minha voz. Versos de número 12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo, varão valoroso. É isto. A palavra é esta. Há um tempo é um tempo estranho. Por que um tempo estranho? Porque agora eles não estão vivendo no tempo dos reis, porque ainda não há tempo dos reis. Eles estão vivendo em um tempo chamado tempo das confederações dos juízes. É um tempo em que Deus escolhia alguém. Deus levantava alguém. Deus erguia alguém para julgar, instruir, ensinar e direcionar ao povo ao caminho do Senhor. Logo após Josué morrer, o Senhor se ausentou de Israel. Uma vez que Josué morreu, a liderança de Josué morreu, a ausência da presença do líder chamado Josué ocorreu. O povo começou a deixar de praticar o que de fato aprenderam na prática daquilo que o Senhor os ensinou, a lei do Senhor. Eles começaram a seguir a outros deuses e começaram a se envolver com os povos circunvizinhos, porque havia uma ordenança diante de Deus. A Josué, todas as vezes que você entrar na terra, que você conquistar essa terra, vocês matam tudo. Matam gado, matam crianças, matam homens, matam todo mundo, extermínio da terra. Todavia, havia um cumprimento dessas palavras em meio termo. Eles sempre deixavam o melhor gado, sempre deixavam alguns e começaram a sobrejulgar esse povo. O povo que antigamente morava na terra, em que os judeus deu a eles e ordenou que exterminasse todos, não, eles deixaram uma parte da população e começaram a cobrar tributos dele. Eles cobravam tributo daquele povo e aquele povo foi crescendo. Ao ponto de um dia eles se rebelarem e não querer mais pagar tributo. Todavia, toda vez que isso acontecia, Deus levantava alguém. Deus levantou tantos outros juízes. Otiliel, Sansão, tantos outros. Débora, tantos outros juízes. Deus levantou nesse período, que é o período das confederações dos juízes. Só que no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar ao povo. E a palavra de Deus é: os filhos de Israel tornaram a praticar que parecia o que era mal diante de Deus. Toda vez
E eu preciso dizer isso com muita diligência. Toda vez que as minhas práticas forem mal diante de Deus, Deus não abrirá mão de mim. Todavia, Deus vai me ensinar de acordo com aquilo que eu pratico. Então, eu preciso que você entenda primeiramente isto. Uma vez se afastando de Deus, eu estou sujeito a viver um tempo que eu chamo de um tempo de correção. Como Deus me corrige? Não sei. Uns Deus corrige à base de enfermidade. Nem toda enfermidade é provação. Tem enfermidade que é correção de Deus. Para que aquele indivíduo, aquela pessoa possa entender que ele precisa voltar, regressar ao caminho de novo. Mas o que eu acho mais lindo desse texto é que Deus não vai tirar o título filhos. O título filho vai permanecer antes de Israel. Deus poderia dizer: Israel pecaram diante de Deus, mas não. O que Deus vai deixar explícito é que os filhos pecaram. Dá para entender quem de fato, nesse cenário, você sempre foi. Você só não entendeu, mas você sempre foi que, de fato, o sangue que te lavou te tornou filho. Por mais que você olhe para si e não entenda a paternidade de Deus, mas Deus é teu pai. Eu preciso dizer isso para alguém. Deus é teu pai. Você é filho. Eu preciso, com muita ênfase, dizer isto ao seu coração. Você não está desamparado, você não está desamparada. Você tem um Deus que te adotou como filho. Você é filho de Deus. Dá para você entender que aquele que não entende a paternidade é sujeito a fragilidades. Todos que entendem a paternidade permanecem fiel. Todos que entendem a paternidade permanecem na linha. Todos que entendem a paternidade permanecem dando glória. Está na prova da glória, está no deserto da glória, está na bênção da glória, está doente da glória, está curado da glória, tem tudo da glória, tem nada da glória. Isso é entender quem de fato é no cenário de paternidade de filho. Você consegue entender isto? Se você não consegue passar por um período de provação sem murmurar, você tem que rever a paternidade, porque nem todo pai vai fazer as vontades do filho. Você entende isto? Não é no teu tempo, não é na tua hora, não é do teu momento, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no momento de Deus, no dia de Deus, no momento... É isto. Então tem coisas que o pai só vai dar no seu tempo. Eu tenho lugar de fala. Eu sou pai. E eu dou ao meu filho o que eu quero no tempo que eu quero. Não tem birra, não tem se o senhor não me dar, eu saio. Não tem se o senhor não fizer, eu não faço. Não, não, não. A paternidade me garante, não é libertinagem, não é liberdade de fazer o que quero. Eu sou filho e preciso entender que eu tenho um pai que, por mais que eu não veja, está cuidando de mim, por mais que eu não veja, está trabalhando ao meu favor, por mais que eu não veja, ele está me dirigindo, me direcionando, fazendo da forma dele. Só que agora tem uns filhos que não entenderam a paternidade de pai e começaram a praticar de novo tudo o que praticavam antes. Começaram a viver aquilo que tinham vivido antes. Você precisa entender que Deus não compartilha você com ninguém. Ou você é luz, todavia você é treva.
Ou você é sal, ou você não é sal. Ou você é filho, ou você não é filho. Ou você é servo, ou você não é servo. Ou você o adora, ou você não adora. Ou você o serve, ou você não serve. Eu preciso entender o meu lugar nesse lugar de paternidade, de filiação. Só que alguns não entenderam ao ponto de Deus dizer a eles: vocês fizeram de novo tudo aquilo que eu pedi para que vocês não fizessem. Quantas vezes eu levantei reis? Quantas vezes eu levantei juízes? Quantas vezes eu tentei corrigir vocês, mas vocês voltaram a praticar o que era mal diante dos meus olhos. Dá para você entender que Deus é santo e todos os que estão ao seu lado precisam andar em santidade. Não dá para ter um pai santo, eu viver uma vida de libertinagem. Não dá para dizer que eu sou filho, sirvo a Deus de manhã, mas eu adoro Baal à noite. Eu sou dizimista de domingo. Aleluia. Mas faço outras coisas na segunda. Não dá para ser pregador na igreja e ser um espancador dentro de casa. Não dá para ser uma mulher no círculo de oração, mas chegar em casa maldiz até os filhos. Não dá. Não dá para fingir quando as câmeras fecham, quando a cortina se fecha, quando as luzes do cenáculo apaga. Não dá para ser uma pessoa na frente e ser outra totalmente diferente por trás. Não, não, não. Os filhos é aquilo que Deus disse a Satanás lá no céu, quando os filhos de Deus estavam com ele. Deus disse: tem visto o meu servo, meu servo, meu servo. Trocando em outras palavras, Deus estava dizendo a Satanás: tem visto meu filho Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Tem visto, então, Jó era o que era na frente, Jó era o que era por trás, ao ponto de Deus falar acerca dele. Então não dá para servir Deus de dia e por trás servir Baal à noite. Eu conheci um certo homem na minha igreja aí no Brasil. Ele ia nos cultos de domingo, ele tinha uma doença que ele não conseguia obter a cura. Ele ia no culto, escute isto, ele ia no culto no domingo à noite, que começava às 6 da tarde. Só que acabando o culto, ele não via resultado. Ele ia à noite, à madrugada, passava no terreiro de macumba. Não dá para servir Jesus de manhã. Eles acenderam um altar à noite para Baal. Não dá. Eu preciso entender isso a um ponto em que o céu decide tomar decisões que não está no cronograma divino. Olha o que diz a palavra: e porém, o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Deus os entregou na mão. Deus não abriu mão do povo, mas entregou o povo para que o povo entendesse que tudo era a partir de Deus, não é por causa deles, nunca foi por sua causa, nunca foi pela sua sabedoria, nunca foi por tamanho do louvor que você canta, nunca foi por tamanho de evangelização que você evangeliza, nunca foi por você, sempre foi Deus. Você não tem a casa porque você comprou e é bom naquilo que faz, não. Você tem a casa porque Deus te deu. Você tem a empresa porque Deus te deu. Você tem um bom carro porque Deus te deu. Você tem uma família porque Deus te deu. Porque tudo é dele, para ele. Todas as coisas. Você consegue entender? Que todas as coisas vêm
povo que longe de Deus não há riqueza, que longe de Deus não há conquista, que longe de Deus não há vitória. Cantamos sobre vitórias, pregamos sobre vitória, gritamos acerca de vitória. Porém, nós estamos longe de nos tornar um vitorioso, porque a gente não anda segundo a vontade divina. Preciso entender isto. Eu preciso entender que só os medianitas só têm acesso ao local que eu estou, porque Deus permitiu eles entrar. Por duas coisas os medianitas entram. Primeira, para mim entender que Deus é que precisa estar no controle. A segunda, para mim entender que Deus está no controle. Você consegue entender isto? Os medianitas só entram onde Deus permita que eles entrem. E medianitas só vão aonde Deus permite que eles vá. Os medianitas só fazem o que Deus permite que eles fazem. Isso aqui é para um grupo específico. Eu abro um parênteses para dizer para você, grupo específico, descansa o teu coração. Os medianitas só entram onde Deus permita que eles entrem. Aleluia! Essa doença só permanece até o tempo que Deus permite que ela permaneça. Essa bagunça só permanece até o dia que Deus diz para acabar tudo isto. Entenda uma coisa, esse grupo específico, que não é todo mundo, é um grupo específico. Deus está dizendo, descansa o seu coração. Se os medianitas tiveram acesso ao seu caminho, à sua casa, à sua empresa, à sua vida, foi permissão de Deus para duas coisas, para correção ou para amadurecimento. Deus está te ensinando em meio às provações. Olha o que diz o texto. E prevaleceu a mão dos medianitas sobre Israel, e fizeram os filhos de Israel para si. Toda vez que o inimigo atacou Israel, quando o inimigo atacou Israel, Israel recuou. Os inimigos atacaram e Israel recuou, ao ponto de Israel abandonar a sua casa, ao ponto de Israel abandonar o seu lar, ao ponto de Israel abandonar as suas casas, a sua cama, e em fazer fortificações, e em fazer buracos em cavernas, se esconder lá dentro. Um povo livre, porém escravo, um povo livre, escondido, um povo livre, mas todavia estão dentro de cavernas, estão com medo, estão temorosos, estão covardemente escondido, porque medianita entrou. E eu quero liberar dentro do parênteses que eu abri mais uma vez a este grupo. Aleluia! Descansa o seu coração. Aleluia! Porque Deus está no controle de todas as coisas. Todavia tem um outro grupo, um grupo que não liga para oração, um grupo que não liga para jejum, um grupo que não ama, um grupo que aborrece, um grupo que fala mal de A, de mal de B, mal de Z, um grupo que fala mal de todo mundo, um grupo que abraça, mas é o mesmo que esfaqueia, um grupo que diz estou contigo, mas é o primeiro que abandona, um grupo que diz conta comigo quando você precisa e contar, eles desaparecem. É para esse grupo que Deus está usando os medianitas para corrigi-los, para dizer
dizer, ficam firmes, ficam constantes. Não adianta receber a vitória e sair da presença. É melhor permanecer na presença sem a vitória, porque muitas das vezes as vitórias nos afastam da presença. É por isso que tem gente que há 10 anos não conquista a vitória, porque Deus está te amadurecendo para que quando você receba a vitória, você permaneça na presença. Aleluia. Então a palavra de Deus aos nossos corações essa noite é: regressamos o quanto antes para a presença de Deus. E acontece um fenômeno quando eles plantam, eles colocam fruto na terra, os inimigos vão e tomam tudo. Os inimigos vão e arrancam. Sabe? É quando eu trabalho tanto, que eu não tenho tempo para obra. Não tenho tempo para esse negócio de igreja, não tenho tempo para esse negócio de evangelismo, não tenho tempo para esse negócio de círculo de oração, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Meu negócio é trabalhar, eu preciso conquistar. Eu sou quase um coach, eu preciso me encher de informação para que eu no futuro possa conquistar algo grande. Entenda uma coisa, entenda isso ao seu coração: toda conquista provém de Deus. Nenhum esforço que você fizer vai gerar conquista. A Bíblia diz que eles plantavam quando tudo estava florescendo. Os medianitas iam lá e arrancavam tudo. Era como se jogasse dentro de um saquetel furado. Era como se jogasse dentro de um ambiente vazio. Entenda uma coisa: Deus te chamou para ser próspero, mas a tua distância do altar, a tua inconstância do altar, a tua inconstância do chamado tem feito a tua finança cair dentro de um saquetel furado. Deus está nos alertando na noite deste dia ao coração de alguém. Quer trabalhar, trabalhe para Deus. Quer fazer, coloque a Deus na frente. Quer fazer, deixa Deus no controle. Enquanto eu me esforço para mim, os inimigos tudo levam. Quando eu me esforço para Deus, Deus sustenta a minha vida. Deixa eu correr para que não fique tão longo a minha mensagem. Eu tinha tantas outras coisas a pregar, mas Deus me direcionou nesta palavra. E a Bíblia vai dizer que eles empobreciam. Eu preciso dizer isso aqui para alguém: longe de Deus, tudo é pobreza. Pobre não é aquele que não tem dinheiro. Pobre é aquele que não é feliz. Tem gente com dinheiro, mas é pobre. Tem gente com fortuna e não tem felicidade. Tem gente que tem muita coisa, mas não tem paz ao dormir, não tem paz familiar, não tem paz na criação dos filhos. Deixa eu dizer uma coisa ao seu coração: você pode não ter nada, mas você já tem o suficiente. O suficiente é Cristo. O suficiente glória a Deus. O suficiente é a presença de Jesus. O suficiente é a virtude do Espírito Santo. Isso é suficiente. Deus vai olhar para a igreja de Yasmina e vai dizer para ela: tu és pobre. Aí Deus abre aspas: porém tu és rica. Mas como é que pode alguém ser pobre e ser rico? Porque nem tudo é questão de finança. Tem gente que não tem um tostão no bolso, mas ele não pode orar que o céu fica aberto. Tem gente que não tem nada, mas ele pode orar por alguém que Deus cura. Ele não tem nada, ele não tem o que comer, mas no dia seguinte a sua geladeira está
repleta de vitória. Ele não tem dinheiro do aluguel, mas no dia seguinte o dinheiro aparece. Isso não é miséria, isso é providência, é viver de acordo com a vontade do Eterno. Não estou dizendo que você não pode trabalhar, longe de mim tal coisa, porque todo homem é digno do seu salário, mas o que eu estou dizendo é: a sua prioridade precisa ser Cristo, a sua prioridade precisa ser o céu. Leve a sua família para o céu. Não adianta você ganhar tudo e perder a tua casa. Não adianta você ganhar tudo e perder o seu casamento. Fala, Deus. Não adianta você ganhar tudo e perder sua família, perder os seus filhos, perder tudo que você tem. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Entenda uma coisa: nem toda riqueza é dinheiro. Às vezes alguém que não é rico, mas é feliz. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. E a Bíblia diz que eles empobreceram, eles empobreceram ao ponto de não mais suportar aquilo. Eles chegaram no limite da vida. E a Bíblia vai dizer, então, por causa da presença dos medianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse é o ponto central do que eu queria te falar. Tudo está sendo gerado por causa de um clamor. Quanto tempo faz que você não clama? Quanto tempo faz que Deus não escuta a tua voz? Quanto tempo faz que você não faz uma oração de aquebrantamento? Quanto tempo faz que você não fala com o altar, com lágrima? Quanto tempo faz que você não jejua, não busca? Quanto tempo faz? Aí Deus criou essa circunstância, Deus fechou a porta, Deus colocou uma doença, Deus fez que a empresa diminuísse. Para quê? Então, irmão João Paulo, para que ele possa escutar o meu clamor. Ele sabe do que você está a viver, ele sabe do que você está a passar, mas ele quer ver você clamar. E a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei. Deus está dizendo: quando você clamar, eu vou responder. Quando você clamar, eu vou te direcionar. Quando você clamar, eu vou estar contigo. Quando você clamar, eu vou fazer. Dá para você entender que tudo que Deus quer é ouvir o teu clamor. Tudo que Deus quer é ouvir sua voz. Quanto tempo faz que você não prega? Você era um pregador, você era uma pregadora. Quanto tempo faz? Fala para mim. Muito mais você quer viver nos parques da vida. Você tem tempo para o cinema, você tem tempo para sair, você tem tempo para tanta coisa, só não tem tempo para o altar. Você parece que você... Aleluia! Parece que você está vivo, mas parece que você está morto. Deus está te convidando a voltar a clamar ao céu. A tua oração ainda salva vidas. A tua pregação ainda regenera pessoas. O teu louvor ainda alcança coração. Então, se eu tiver que dar um conselho para alguém, meu conselho é este: volta a louvar, volta a cantar, volta a pregar, volta a entender, volta para o círculo de oração, volta a se tornar aquela irmã do coque de antes. Sim. Jesus, eu vou falar. Você está muito vaidosa. Você tem tempo mais para maquiagem. Você tem tempo mais para o seu cabelo. Você tem tempo mais para a roupa. Você esqueceu do altar. Você esqueceu do Santíssimo. Você esqueceu do Santo. Meu Deus, está sentindo saudade quando você era pura. Quando você só tinha tempo para Ele. Quando o altar chamava, você estava no altar chorando. Alabá, candou, cola, súria.
saudade de você. Estou com saudade. Estou com saudade de ouvir sua voz. Estou com saudade. Essa depressão tem roubado a tua paz, o teu tempo, o teu amor. Tem roubado a tua casa. Só que tira fôlego. Tem um hino que eu amo. Esse hino é assim: respira. Eu vou curar essa ferida. Eu não posso te perder. O exército precisa de você. Você não vai ficar. Respira. Eu vou cuidar dessa ferida. Eu não posso te perder. Você foi alistado no exército. Você não pode parar. Sabe quantos pararam porque você parou? Seus filhos pararam quando você parou. Seu esposo parou quando você parou. Sua esposa parou quando você parou. Então Deus está te convidando. Não, essa pobreza de um dia para a noite não é normal. Não, claro que não é normal. Essa doença do dia para a noite, é claro que não é normal. Essa porta fechada, é claro que não é normal. É Deus dizendo: eu estou causando isso para ouvir você de volta a clamar de novo. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Por favor. Se tiver, abre o seu áudio, dê um glória, dê um aleluia, para me entender que Deus está falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você não me atrapalha quando abre o seu áudio. Isso é um culto, isso é um momento de adoração. Grite se for preciso. Declare o seu amor se assim for necessário. Abre o seu áudio de Jesus, eu te amo. Abre o seu áudio de Jesus, me perdoa. Eu estava longe, eu estava distante, eu estava dispersa. Eu estava envolvida comigo. Eu estava me envolvendo com os meus negócios, mas a partir de hoje eu vou gritar, eu vou clamar, eu vou voltar a pregar, eu vou voltar a louvar, eu vou voltar a evangelizar no metrô, na rua. Quando você não tinha carro, indivíduo, você fazia tudo, ia andando pro culto. Agora que tem carro, você consegue acertar o caminho do shopping, só não consegue acertar o caminho. Poderoso, aleluia. Deus, Deus. Ai, Pai da glória, eita Deus do céu. A nos direcionar. O clamor não é só profeta Israel, ainda profeta Israel. Haverá ainda profeta que prega. Limaná, labacere, canta, labassu. Deus tome um posicionamento e uma direção e volte para aquilo que você praticava antes. Eu vou falar o que Deus falou à igreja de Éfeso. A Bíblia diz que Deus diz à igreja que está estabelecida em Éfeso, na Ásia Menor. Ele diz assim: porém tenho contra ti que perdeste, mas eu não entendo. Uma igreja cheia de elogios. Deus vai dizer para ela: você perdeu. Sabe por que você perdeu? Porque você se envolveu mais consigo mesmo. Você cantava para você pregava para a tua glória. Deus não quer isso. Deus quer que você volte a amar. Deus quer que você volte a abraçar. Deus quer que você volte a orar. Deus quer que você volte. Ele diz para aquela igreja: você perdeu o seu primeiro amor. Volta a ser o que você era antes. Antes das agendas. Antes dos convites. Antes, quando ninguém te conhecia. Volta à essência novamente. Deixa eu correr para o final, que também precisa ir para o culto. Deixa eu correr. Deixa eu correr aqui. E eles clamaram, os filhos de Israel, e o Senhor os ouviu. Eu vou repetir isso aqui. Isso aqui é para o bom entendedor. Diz um ditado popular que para um bom entendedor meia palavra basta. Ele diz que os clamaram e o Senhor os ouviu. Então entenda, os ouvidos do Senhor não estão encravados, nem suas mãos encolhidas que não possa estender. Entenda isto.
O céu nunca esteve de bronze para um coração aquebrantado. O céu nunca teve de bronze para um coração disponível. O céu nunca teve de bronze para alguém que respeita o Santíssimo. Não, nunca esteve. Grita que o céu te ouve. Fala que o céu te responde. Levanta a mão que o céu te enche. Faz que o céu te abençoa. Porque a Bíblia diz, quando deres ouvido a voz do Senhor, do Deuteronômio 28, quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os teus mandamentos, então toda sorte de bênção virão sobre ti e te alcançarão. Deus está dizendo, comece a clamar que a minha bênção te alcança. E a Bíblia vai dizer, enviou o Senhor um profeta, e o profeta disse, assim diz o Senhor, do Egito fiz vocês subires, e tirei da casa da servidão. Lembrança. Lembra o que diz o profeta do Eclesiastes? Lembra-te, pois, do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Mocidade não só fala de período temporal de idade, não. Fala de força, de resistência, de robustez. Lembra do teu Criador. Deus vai fazer Israel lembrar. Fui eu que tirei vocês do Egito. Pela vossa força, não foi vocês que me escolheu, fui eu que escolhi a vós. Por a vossa força, você não tinha de me buscar. Pela vossa força, vocês não tinham como chegar até a mim. Eu enchi vocês de força. Eu fiz você chegar naquele dia, naquele culto, naquela praça, naquele bar. A minha palavra chegou ao teu coração e eu te arranquei do Egito. Deus está trazendo lembrança ao nosso coração, dizendo, fui eu que te arranquei da casa da servidão, onde o diabo te escravizava com a bebida, com o álcool, com a droga, com a prostituição. Eu fui lá com a minha mão forte, te arranquei de lá, te coloquei entre os príncipes desta terra, te fiz um vaso, te dei um banho de sangue, te enchi do meu espírito. Não foi para você ficar parado, foi para você ficar em movimento com o céu. Deus está trazendo a lembrança a Israel do que ele fez. Eu te tirei como um forte do Egito e vos tirei da casa da servidão. Você tem motivo para dar glória. Você não conseguiu ainda a casa própria, mas Deus já conseguiu sair da servidão. Você não conseguiu ainda o carro do ano, está andando com aquele carro que dia sim, dia não, ele quebra, mas Deus já te arrancou da casa da servidão. Servidão não é não ter coisa, servidão é ser escravo daqueles que te escravizavam espiritualmente. Deus está dizendo, eu já te arranquei da escravidão. Vocês são servos. Deixa eu ir para o final? Posso ir para o final? Sei que eu passei muito do tempo, mas eu preciso ir para o final. O final é este. Então, versos 12. Aqui não tem esboço, tá, irmão? Eu não uso esboço. Não tem nada escrito aqui. A não ser o que a Bíblia diz. Então o anjo do Senhor apareceu. Anjo com A maiúsculo. Todas as vezes que a Bíblia vai citar anjo com A maiúsculo, é Deus na sua personificação angelical. É Deus numa forma angelical. Deus vai resolver descer. Eu amo isso aqui. Não sei se vocês adoram por isto, mas quando o meu clamor alcança Deus, Deus desce. Quando o meu clamor alcança Deus, Deus, aleluia! quando o meu clamor alcança o coração de Deus, Deus desce e arranca Pedro da prisão. Quando o clamor desce, quando o clamor alcança Deus, Deus desce e arranca Paulo e Silas do cárcere. Quando o meu clamor alcança Deus, Deus desce e arranca Glória a Deus! dos leões. Quando o meu clamor chega ao céu, o céu desce e se faz presente com Sadraque, Mesaque e Abednego em meio à fornalha. Deus está dizendo, eu estou descendo na tarde desse dia, na noite desse dia. Para quê? Para te encher com a minha presença. Eu não vou te mandar.
Eu vou vir na minha presença presente. Deus se manifesta de uma forma presente, de uma forma presente àquele homem. E a Bíblia vai dizer que quando Deus se manifesta, tinha um. Sempre há um, irmão. Quando 100 não quer, tem um. Quando ninguém... Eita Deus, fala, Jesus. Quando ninguém quer ir, Deus levanta um. Quando ninguém quer nada, Deus levanta um. É por isso que de um tempo para cá você desmoreceu, mas a tua filha de 5 anos te chama para orar, canta louvores, ela cria situação na casa para te lembrar do quando você é importante. A Bíblia vai dizer que Deus se manifestou de uma forma angelical e dentro de um buraco tinha um homem. O seu nome? Gideão. Estava dentro do buraco. E Deus vai olhar para ele e vai dizer: varão valoroso. Valoroso porque em meio a tanta covardia você está trabalhando. Em meio a tanta gente desertando da fé, você permaneceu. Quando todo mundo abandonou o cajado, você permaneceu com ele na mão, porque você acredita que o mar vai se abrir, porque você acredita que Deus vai fazer. Então, a minha palavra final dessa noite é essa: não desista, porque Deus está descendo. Não para, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Valoroso, corajoso. Deus tem uma palavra para o seu coração. Não desista, minha irmã. Deus está criando força em meio à solidão. Deus está criando resistência, robustez em meio à provação. Não desista. Deus está trabalhando quando ninguém quis trabalhar. Deus está com você quando todo mundo te abandonou. Deus está do teu lado quando todo mundo te deixou. Deus é o teu amigo, Deus é o teu pastor, Deus é o teu Senhor, Deus é o teu Pai, Deus é o teu amigo. No meio da solidão, quando ninguém mais se levantou, você se levantou. Parabéns. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você nesse deserto, não desista. Deus está cuidando de você no meio desta provação, não desista. Te roubaram tudo. Roubaram tua fé, roubaram a tua vitalidade, roubaram a tua inocência, roubaram o teu prazer de casar, de viver. Não desista, permaneça. Você foi traída por tanta gente que você achou que era amigo, mas o único que nunca vai te abandonar chama-se Jesus. Esse não te abandona. Esse não abre mão da tua vida. Esse não te larga. Esse está no controle de todas as coisas. Eu encerro a minha palavra essa noite. E você disse: irmão, e termina assim? Termina assim. Termina eu te dizendo: Deus está descendo ao teu encontro para mudar tua história. Continua malhando trigo no lugar. Eu sei que não é um lugar próprio. Eu sei que não é o lugar ideal. Eu sei que não é o lugar que você queria malhar. Mas continua. Deus está descendo ao teu encontro e vai mudar a tua história, porque o tempo dos medianitas estão com dias contados. O tempo dessa doença está com dias contados. O tempo dessa provação está com dias contados. O tempo do sofrimento está com dias contados. Deus vai descer e vai te dar vitória em o nome santo de Jesus. Irmã Germana, me perdoe por tomar tanto tempo. Eu peço perdão pelo tempo, não pela palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe na pessoa de Jesus. E eu termino dizendo: permaneça firme. O melhor de Deus está por vir.
e você encherá a sua casa de glória.